Fala pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Pregue a Fé. E desde já, antes de começar esse vídeo, eu peço que você deixe o seu like, ative o sininho para receber as notificações e repasse esse vídeo para o máximo de pessoas que você puder. Assim você me ajuda a continuar produzindo vídeos para esse canal e falando da palavra de Deus também aqui no YouTube, também nas nossas redes sociais. Beleza? Pessoal, o vídeo de hoje ele é inspirado numa lição que eu dei na escola dominical nesses dias, né? Enfim, a passagem de hoje fala basicamente em Lucas capítulo 13, né? Mas eu quero falar especificamente da parábola da figueira, né? Da figueira estéril, da figueira brava, né? Em algumas traduções. E aí eu vou ler na minha Bíblia, que é a versão Ferreira de Almeida, mas se você tiver uma versão diferente também, o sentido da história é o mesmo. Então, vamos lá. Lucas capítulo 3, a partir do versículo 6, ele vai falar o seguinte: Então Jesus proferiu a seguinte parábola: Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e, vindo procurar o fruto nela, não achou. Pelo que disse ao viticultor: Há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Podes cortá-la. Para que está ela ainda ocupando inutilmente a terra? Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa ainda este ano, até que eu escave ao redor dela e lhe ponha estrume. Se vier a dar fruto, bem está. Se não, mandarás cortá-lo. Como eu sempre gosto de dizer, vamos no estilo Jack, vamos por partes, né? Essa passagem, essa parábola específica de Jesus, a gente tem um entendimento melhor quando a gente olha nos versículos anteriores. Bem no começo do capítulo 13, Jesus ele vai começar falando, né? Ou melhor, chegam para Jesus falando sobre a morte de galileus dentro do templo. Galileus que foram assassinados a mando de Pilatos, né? Que era uma autoridade do Império Romano. E havia ali dentro daquele contexto judeu, né? Entre os judeus, que dentro daquele contexto judaico, né, da Palestina ali daquela época, havia um certo preconceito, um certo racismo entre judeus e galileus. Por quê? Há 700 anos antes de Cristo, né, ali era o Reino do Norte, Israel estava dividido no Reino do Norte e Reino do Sul. E o Reino do Norte foi conquistado pelos assírios, né? E esse povo que estava ali no Reino do Norte, ele foi deportado para a Síria, enquanto os assírios colocaram pessoas nativas de outros povos conquistados ali no território de Israel. Então os galileus, né, por causa dessa rivalidade, essa questão histórica, eles eram considerados gentios, pagãos, né? E aí a gente também entende que o contexto da Palestina, a Palestina estava dominada pelos romanos e, de uma maneira geral, os palestinos ali, os judeus, né, a galera não gostava muito do povo romano. Talvez eu faça um vídeo só falando sobre essas subdivisões, essas facções políticas e ideológicas que haviam ali na Palestina do século I depois de Cristo. Mas esse não é o foco do vídeo. Então então Jesus ele ouve, né, as pessoas comentando com ele, dizendo a respeito de que aqueles galileus eles acabaram sendo mortos, né? E havia nessa cultura, né, onde havia preconceito, onde havia um certo tipo de racismo e também um peso de religiosidade muito grande, em que se julgava que esses galileus eles estavam sofrendo, eles passaram por aquilo, eles foram assassinados dentro do templo,
quando ofereciam sacrifícios, e a gente não sabe, a Bíblia não deixa claro para quem eram esses sacrifícios, se era para o Deus de Israel ou se era para qualquer outra divindade, mas eles foram assassinados, e aí se achava no imaginário popular daquela época que aqueles galileus mereciam aquilo pelo fato deles não serem um povo herdeiro da promessa, por serem estrangeiros, por serem pagãos. Então o que estava ali em jogo também era o peso de uma retribuição divina pelo fato deles serem ímpios ou serem gentios, ou pelo fato de não serem judeus. Mas aí Jesus ele quebra esse preconceito dizendo o seguinte: olha, por que vocês estão se escandalizando pelo fato de que eles tiveram esse triste fim, morreram dessa forma? Se vocês não se converterem, se vocês não se arrependerem, vocês também morrerão. E aí Jesus ele estava falando que estava colocando todo mundo na mesma condição de pecador, né? De carente e necessitado da graça divina. Independente se você pensa diferente, se tem uma visão de cristianismo diferente, se você é de nacionalidade diferente, Jesus estava colocando todo mundo ali em pé de igualdade. Para ele todo mundo era pecador e todo mundo necessitava de arrependimento, e quem não se arrependesse iria morrer. E aí essa morte pode ser tanto no sentido físico, mas também e principalmente no aspecto espiritual da coisa. Então é nesse contexto que Jesus conta a parábola da figueira brava. Tudo isso até agora foi só o contexto, para situar você. Agora é nesse contexto que surge a parábola da figueira brava. E aí, o que me chama mais a atenção é, no meio de uma vinha, né, onde havia produtos valiosos, de bons artigos, né, nasce uma figueira. What? E para quem conhece uma figueira, a figueira ela tem um tronco bem largo e as raízes dela são muito grandes e profundas e podem espalhar para a vinha toda. Onde só tinha uvas, nasceu uma figueira no meio das uvas. Aí você pensa assim, caramba, não faz sentido. Agora, o que mais não faz sentido é que alguém deixou essa figueira crescer no meio das uvas. Aí é que tá o grande X da questão. Como? Como é possível, né? O dono da vinha deixou que a figueira crescesse no meio das uvas. Gente, como é que é isso? E aí o dono da vinha, ele chega para a figueira, olha, vê que não tem fruto e ele vai dizer o seguinte: olha, essa figueira aí está ocupando espaço. Há 3 anos eu estou procurando fruto nessa figueira e ela não dá fruto. E ela tem todas as condições do mundo para produzir e ela não produz nada. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou cortar essa figueira daí. Vou tirar ela e pronto, acabou. Pelo menos eu consigo produzir mais uvas. Mas aí chega o viticultor, né? Ou o vinicultor em algumas traduções e fala o seguinte: não, para. Ele fala assim: deixa eu colocar estrume na raiz e se der fruto, bem, mas se não der, o senhor pode mandar cortar, mas dá mais uma chance para essa figueira, por favor. E cara, eu aprendo muita coisa aqui nessa parábola, né? Em primeiro lugar, Jesus ele estava dando um tapa no preconceito dos judeus ali, para aquele momento. Por quê? Porque aquela figueira, né? Aquela figueira no meio da vinha significa que os galileus, os gentios, pelo menos é o que eu entendo, né? No meio das uvas, né? Porque Israel, os judeus ali naquele momento, eles se achavam o quê?
Eles viam como o povo da promessa alguém de grande valor, de uma grande autoestima, né? E aí nasce no meio dali uma figueira, né? Uma coisa que chamava a atenção de todo mundo, né? O estranho, o diferente no meio ali das uvas, e o Senhor deixa ali, mesmo assim, a figueira crescer no meio das uvas. E eu quero compartilhar com você que mesmo que você tenha, assim, às vezes se sinta diferente, um estranho no ninho, até mesmo dentro da casa de Deus, por você pensar diferente, ou ter opiniões diferentes, ou ter convicções diferentes, ou formas de ver a vida ou o mundo, mas Deus ele está mostrando aqui que nós precisamos aprender a conviver com o diferente, né? Mesmo que a gente pense diferente, tenha diversas visões de mundo, tenha interpretações de mundo, né? Desde que elas não sejam contrárias à palavra de Deus, né? Como ouvir música secular é pecado ou não, né? Determinados tipos de opiniões, né? A respeito da interpretação bíblica, se é calvinista, se é arminiano, usar tatuagem é pecado ou não, enfim, são coisas que não são fundamentais para a salvação de alguém. Mas pelo fato de ser diferente, ou de ter pontos de vista diferentes, ou até mesmo gerações diferentes, terem faixas de idade diferentes, isso não faz uma pessoa melhor do que a outra. É isso que Jesus estava ensinando aqui. Ainda que houvesse, digamos, uma figueira, né? Uma grande figueira no meio da vinha, né? Deus deixou a figueira lá. E Deus colocou todo mundo no mesmo nível, né? Ou seja, todo mundo é pecador e todo mundo necessita de arrependimento. Acabou. Não tem conversa. Ou seja, Jesus ele estava colocando todos em um mesmo nível. Diante dele, todo mundo tem o mesmo tratamento. Ainda que você seja uma figueira no meio da vinha, ou se você seja uma uva, mas nós precisamos aprender a lidar com o diferente. Deus não faz acepção de pessoas. Então nós não podemos fazer distinção de uma pessoa porque come carne ou não come carne, pensa diferente ou pensa igual, é arminiano ou calvinista, gosta de pregador X ou não gosta de pregador X, enfim. É todo mundo pecador, né? E mesmo eu estando na casa de Deus, provei das bênçãos de Deus e da misericórdia de Deus, né? Eu não sou melhor do que aquele que está lá no mundo. Todos nós precisamos de arrependimento. O que me difere daquele que está no mundo sem Jesus e de mim que estou na igreja é o fato de que eu conheço o caminho da salvação e ele ainda precisa conhecer. Ele ainda não sabe, ou ele ainda não provou da graça de Deus. A única diferença é essa, mas todos nós somos pecadores que precisamos de arrependimento. A coisa que eu aprendo nessa parábola é que Jesus está sempre pronto a nos dar mais uma chance, mais uma oportunidade, né? Eu vejo muito aqui a figura entre o dono da vinha e o viticultor ou vinicultor, entre o Deus Pai e Deus Filho, né? Por quê? Porque eu vejo aqui Deus Pai com a sua justiça, querendo, vou cortar essa figueira fora, tá ocupando espaço, tá me atrapalhando. E aí chega Jesus na figura do viticultor e fala, não pai, espera, deixa eu trabalhar essa raiz, deixa eu mexer nessa raiz aí, e se não der fruto o senhor corta, mas se der fruto deixa ela aí, deixa que eu vou tratar essa raiz. Ou seja, Jesus ele estava aqui já mostrando para aquele povo que ele é o mediador entre ele e o Pai. E como o próprio Jesus falou em João capítulo 14, ninguém vai ao Pai senão por ele. Então, Jesus ele estava mostrando aqui, eu
Sou eu que intercedo por vocês. Eu é que estou fazendo essa mediação entre vocês para que a justiça divina não consuma vocês. Jesus, ele é o nosso advogado, como em 1 João capítulo 2, versículo 1, vai falar que nós temos um advogado junto ao Pai, que é Jesus Cristo, o justo. E pelo fato dele ser justo e ele ter passado as mesmas aflições, as mesmas necessidades, as mesmas dificuldades que nós seres humanos passamos, então ele intercede junto ao Pai para que a justiça dele não nos consuma agora e que possa ser feita então uma segunda oportunidade, ou melhor, que possa ser dada uma nova oportunidade para a gente se consertar e ter o nosso caráter e a nossa raiz tratada. E aí você olha aqui nessa passagem também, colocando o viticultor, ele falando assim, deixa que eu coloque o estrume, né, em torno ali da raiz, né, para que ela possa dar frutos e tal. E aí, né, aí eu me lembro muito bem que uma pessoa me perguntou assim: mas Heron, então isso quer dizer que Jesus vai jogar cocô na gente? Não, cabeção, presta atenção nisso aqui. A partir do estrume, né, dessas enzimas, o estrume tem os nutrientes que uma planta necessita, né, para ela poder dar frutos, né, para poder melhorar a sua saúde interna, né? Só que todo mundo sabe, né? O cocô fede, né? É incômodo, dá mal-estar. Mas então por que você tem que jogar uma coisa tão mal cheirosa e tão incômoda na raiz, né? Porque o que Jesus está ensinando aqui é que o ser humano, ele precisa o quê? De humildade. Como assim, Heron? Ora, é quando você está nos seus piores momentos, né? É quando você está ali na humilhação, no estrume, é onde você que existe a possibilidade de você realmente rever os seus conceitos e a partir daí tirar lições e poder desenvolver a sua raiz e poder dar frutos. Ou seja, é a partir da humilhação, dos momentos ruins da vida, nas dificuldades, nas angústias, nas humilhações e nas provações, é que você tem a possibilidade de crescer e fortalecer a sua raiz para que você possa dar frutos lá na frente. E aí eu olho assim e falo, caramba, como Deus é estrategista. E mais uma vez, Jesus ele coloca todos no mesmo nível. Porque ainda que a gente se sinta estranho, ainda que a gente se sinta deslocado, fora do nosso lugar, mas Deus ele nos ama e está disposto a nos dar uma segunda chance. Mas para que nós possamos nos fortalecer, nós precisamos nos humilhar diante dele, diante da sua potente e soberana mão, para que a gente possa dar frutos para o reino de Deus. Amém, meu querido? Bem, Deus te abençoe. Nos vemos no próximo vídeo. Toda sexta-feira às 19 horas estamos aqui no vídeo. Só por uma ou outra coisa, porque, gente, eu cuido desse canal sozinho. Sou eu que edito, sou eu que divulgo, sou eu que posto as coisas nas redes sociais, seja no Instagram, seja no Facebook. Então, uma coisa ou outra pode ficar faltando. Então, eu preciso muito da colaboração de vocês para que esse vídeo possa ter maior alcance do número de pessoas e que ele possa abençoar muito mais vidas. Então, eu conto com a sua ajuda, ok? Deus te abençoe, meu querido. Um grande abraço e até a próxima. Valeu!